1 Coríntios 15, 35 a 58. Quero falar com a igreja nesta manhã sobre ressurreição e glorificação. Paulo começou no início do capítulo a falar da ressurreição. A ressurreição de Cristo como parâmetro, como fundamento para a nossa. Em seguida ele fala da nossa própria ressurreição. E então surgem alguns questionamentos. Como é que se dá? Como se dará a ressurreição do corpo? Então, a partir do versículo 35, ele começa a explicar. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo esse último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho de vocês não é vão. Amém. Soberano Deus e Senhor, nós bendizemos o Teu nome, damos graças por Tua bondade, por Tua bênção. Obrigado, Senhor, por Tua palavra.
Nós vamos agora meditar nela. Vamos refletir a respeito, Senhor, do texto sagrado, daquilo que temos lido. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos iluminar o entendimento, a mente, o coração, possa nos dar sabedoria, graça e compreensão da Tua palavra. Fala-nos e nós Te ouviremos, Pai. Edifica a nossa vida e glorifica o Teu nome. Em Jesus Cristo nós oramos, amém. Podeis sentar. Alguns irmãos sabem que a gente tem uma horta ali na Via Light e dá muito trabalho ter horta. Se já daria trabalho um terreno de 12 por 30, né? Imagina num terreno de 9.600 metros. O mato cresce rápido. E aquele lugar, aquele espaço tem servido, inclusive, para a Secretaria de Agricultura promover cursos na área de agroecologia, de hortas urbanas. É um trabalho muito difícil, num lugar hostil, rodeado de descarte de lixo, de entulho, de resíduos de obras, de animais mortos, de tudo que você puder imaginar. E pessoas maldosas, pessoas perversas. Muito difícil. Chegar ali de manhã e ver o morador levando o carrinho com o resíduo da sua obra e jogando na rua. O carroceiro retirando o entulho das obras que fazemos nas nossas casas e levamos para lá e jogando na rua. E depois nós queremos cobrar valorização imobiliária. Nós queremos reclamar que o imóvel desvalorizou, perdeu valor. Nós destruímos, danificamos o meio ambiente. Destruímos o ambiente onde nós vivemos e de onde nós colhemos, tiramos alimento. Trabalhamos com muita dificuldade lá, retirando a poda que é feita na Via Light, a poda de grama, a poda de árvore. A Enlurb recolhe, ensaca, manda para a gente recolhe um resíduo de peixe das peixarias, de uma peixaria do Jardim Alvorada, que seria jogado no caminhão e mandado para o centro de tratamento de resíduos sólidos. E a gente recolhe esse pescado, mistura com a grama, mistura com a poda das árvores, as folhas, e faz um adubo orgânico. E volta para a terra, volta para a natureza. Os galhos, a gente tem umas telhas de zinco lá e a gente faz um cinzeiro e queima os galhos mais finos para que a gente tenha cinza, e da cinza a gente possa colocar potássio nas frutíferas, nos canteiros dos legumes, das hortaliças. Tudo volta para a natureza. Na segunda-feira, foi segunda agora, Jardel? Segunda-feira agora passada, perto de eu começar a oração, me mandaram mensagem e me ligaram para avisar que alguém tinha entrado lá na horta e botado fogo. Botaram fogo na cerca, próximo do barraco de madeira que a gente tem, onde guardamos as ferramentas, que já foi arrombado há coisa de 6 meses, levaram 2 roçadeiras e outras coisas nossas. O recipiente onde lavamos as hortaliças, os legumes. O fogo queimou alguns moirões e mais alguns galhos, uma matéria orgânica que a gente tinha reservado lá. E graças a Deus, Fabinho e Jardel foram lá me socorrer, me ajudar para apagar o fogo, que não foi eu que botei.
E chegando lá essa semana, eu fui ver um pé de caqui. Infelizmente, ele foi atingido pelo fogo. Estava todo queimado, todo, com as folhas todas secas. Fiquei com esperança porque vi ainda uma folhinha verde, fui podei toda a parte queimada, com a esperança de que ele vá rebrotar, porque ele já foi cortado 2 vezes, por erro do operador da roçadeira, e ele rebrotou. Eu tenho esperança de que ele vá rebrotar de novo. Nós colocamos um caroço de milho no berço, que antigamente se dizia que era cova, agora a gente chama de berço. E aquele caroço de milho, botamos mais de um, porque não sabe se vai vingar, e ele vai botar um pé de milho, ou 2 ou 3, o mesmo com a semente do quiabo. E o que brota é completamente diferente, né? Porque a gente bota lá um grãozinho, sobe um pé com várias espigas, 2, 3 espigas de milho. Quiabo, tem um pé de quiabo lá, está quase que mais 1 metro acima da minha altura, e está botando quase 1 ano produzindo quiabo. Eu não estou falando isso aleatoriamente, né? É apenas para reclamar para os irmãos que botaram fogo na horta. Eu não faria reclamação aqui, não uso o púlpito para fazer reclamação. Eu comecei a falar disso porque eu queria citar o pé do caqui, que eu tenho esperança de que ele vai rebrotar. Porque a vida pode ainda estar lá na raiz dele, apesar do fogo tê-lo alcançado em cima. A vida pode ainda estar nele. Para falar da forma, você bota lá 1 ou 2 ou 3 carocinhos de milho e vai brotar um pé com várias espigas e vai dar centenas de caroços de milho. O quiabo. Irmãos, segundo as Escrituras, em Atos 26, 23, Jesus foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado dentre os mortos para uma existência glorificada, para uma existência não mais sujeita à morte como castigo pelo pecado. Sim, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele recebeu um castigo que não era dele, mas recebeu. Então ele, Cristo, foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado dentre os mortos para adentrar em uma existência glorificada, não estando mais sujeito à morte como castigo por causa do pecado. Quando voltar a este mundo, Jesus, que um dia foi levantado pelo Pai, ele levantará os seus servos da morte para uma vida ressurreta, semelhante à própria vida que ele desfruta. Como a gente pode ver aqui em Coríntios, no capítulo 15, do versículo 20 a 23, capítulo 15, do versículo 20 ao 23, fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Na verdade, irmãos, Cristo ressuscitará da morte toda a raça humana. Os que são de Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que não são de Cristo
ressurgirão para condenação eterna. João diz no seu Evangelho, em capítulo 5, versículo 29, os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, também chamada de segunda morte. E no livro da Revelação, que recebeu na ilha de Patmos, João diz, Apocalipse 21:8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, queridos, a ressurreição então é um fato concreto, a ressurreição é um fato real. Precisamos ter certeza, ter convicção, esperança a esse respeito, pois caso contrário, tanto as práticas quanto os compromissos que refletem a fé mudariam. Um questionamento importante está embutido nesse parágrafo. O que nós fazemos, visto que também cremos na ressurreição? Como as nossas vidas seriam diferentes se abandonássemos essa esperança? O texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 ao 49, fala a respeito da ressurreição do corpo. Já lemos o texto. Era natural que no debate a respeito da ressurreição, algumas pessoas perguntassem, bem, então como será o corpo ressurreto? Outros questionavam como o homem pode ressuscitar se o corpo se decompõe. Talvez aqui entrassem perguntas, cabessem outras perguntas sobre doações de órgãos. E se uma pessoa doar algum órgão aqui na terra, quando ressuscitar, ela vai ressuscitar sem aquele órgão? Isso vai ser um problema quando ela ressuscitar? Paulo diz que é uma tolice, uma insensatez, todas essas objeções. Uma semente, ao ser plantada, precisa morrer para que possa aparecer uma planta viva. Da mesma forma que Deus dá a semente plantada, do mesmo modo que Deus dá a semente plantada, uma forma apropriada para a sua nova vida, assim também o santo ressurreto vai ter um corpo glorioso, completamente transformado. O corpo que eu vou receber vai ser glorioso, vai ser um corpo glorificado, vai ser infinitamente mais pleno do que é esse corpo aqui, magrelo. Ou seja, o corpo ressuscitado não será o mesmo corpo que temos agora. A vida natural será substituída pela vida espiritual. A nossa imagem não será mais a de Adão. Hoje eu ainda trago nesse tabernáculo aqui perecível, nesse corpo aqui perecível, eu trago a imagem do primeiro Adão. Mas um dia eu terei também a imagem do homem celestial, que é Cristo, o último Adão. E Paulo fala isso no versículo 49, veja se ele não diz: e assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, do homem terreno, nós traremos também a imagem do homem celestial, aleluia. Paulo usa a figura do trigo, do grão de trigo,
E quando ele faz uso da figura do grão de trigo, ele está ilustrando que haverá uma relação com o velho corpo, versículos 36 e 37. Vou ler do 35 para ficar mais completo. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Como eu já disse, Paulo considera tolice, insensatez ficar fazendo essas perguntas. Insensato, ele diz, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de milho, ou de feijão, outra semente qualquer, de qualquer outra leguminosa, a soja. Você semeia o grão, não nasce grão. Primeiro nasce a planta vai dar forma a vários outros grãos, mas nasce um corpo diferente da sementinha que é plantada. O grão é lançado na terra e em seguida ele morre, e o ato de dissolução fertiliza o germe da vida no grão, de modo que se transforma numa linda e viçosa planta. E assim, há, portanto, alguma relação de continuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. Jesus ressurgiu com o mesmo corpo com que morreu. Paulo via o corpo mortal e o corpo da ressurreição como algo que pudéssemos ilustrar através de uma semente e da planta que dela brota. E é disso que ele fala entre os versículos 35 e 44, e eu quero ler de novo com você. Mas alguém dirá, como que os corpos ressuscitam? Com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. E até mesmo entre estrela e estrela há diferenças de glória. Umas brilham mais do que as outras. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Bom, isso para falar que existe uma certa continuidade, né? Então eu disse, quando Jesus ressuscitou, os discípulos se encontraram com ele, ele apareceu, fez várias aparições com seus discípulos, para uma mulher, para algumas mulheres, para um discípulo, para vários discípulos, para 500, e comeu com eles, ele teve fome, ele come pão, peixe. Então, há uma certa continuidade nesse corpo que ressuscitou de Jesus. Mas, embora haja continuidade, também há descontinuidade. Nosso corpo atual, como o de Adão, é natural e terreno, sujeito à fraqueza, sujeito a cansaço, sujeito à dor e à morte. O corpo da ressurreição, como o de Cristo, será espiritual, criado e sustentado pelo Espírito Santo, e pertencerá à ordem celestial, não mais sujeita a cansaço, não mais sujeita à dor, não mais sujeita à morte, mas pertencerá à ordem celestial e, portanto, será eterno e imperecível, como dizem aí os versículos seguintes, a partir do 45 em diante. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem
formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E enquanto eu estou conversando com você aqui, eu estou pensando. Primeiro o Senhor fez o Adão do pó e depois soprou nele a vida. Primeiro veio o natural, o que veio da natureza. Depois, então, veio o espiritual, o fôlego de vida, o ser vivente. Como foi, 48, seguindo. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! O Espírito Santo é o poder que vitaliza o corpo, que vivifica o corpo, tornando-o capaz da gloriosa transformação em um corpo ressurreto. O Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. Paulo, falando com os coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, ele diz, no versículo 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Em 2 Coríntios, segunda carta, portanto, capítulo 5, versículos 4 e 5, ele diz: pois nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo natural, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal precisa ser absorvido pela própria vida. E Paulo continua no versículo 5 dizendo: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, a obra da redenção divina só estará completada, só será completa com o corpo ressurreto. Assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, visto que pertencemos a Cristo, nós estamos destinados a trazer também a imagem do último Adão, conforme já vimos, que Paulo afirma no versículo 49. Eu serei semelhante ao meu Senhor. Eu terei um corpo glorificado como o dele. Serei semelhante a ele. Verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia! Verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus
como Ele é. Não apenas o verei como Ele é, eu serei como Ele é. Terei um corpo como o dele, não mais limitado no tempo e no espaço. Agora, um corpo celestial, um corpo eterno, não mais limitado pelo tempo, não mais limitado pela doença, limitado pelo pecado, limitado pela morte. Eu serei como o meu Senhor. Paulo está deslumbrado, meus irmãos, e do versículo 50 ao 58 a gente pode ver o deslumbramento de Paulo. Paulo está deslumbrado com a glória daquilo que está adiante, daquilo que está à frente. Ele contempla, ele vê os mortos sendo ressuscitados, ele vê os vivos sendo transformados, ele vê o esplendor brilhar quando o perecível se apagar e a imortalidade for revestida a mortalidade for vestida pela imortalidade, aleluia. E então vem o brado, então vem o grito triunfante dele: tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Creiam, queridos, a morte tem os seus dias contados. Eu não estou dizendo a morte tem os teus dias contados, não. A morte está com prazo de validade. Eu falei, a morte tem os dias dela contados, os seus dias, não os teus dias. Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, por causa da morte, ressurreição e exaltação do Senhor, como disse John Owen, chegará o dia da morte. Ele escreveu o livro que o título original é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Na morte de Cristo, Deus assegurou àqueles que creem em Jesus a morte da morte, a derrota da morte, o fim da morte como inimigo da humanidade, aleluia! Não temeremos mais a morte, por causa da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo sobre ela. Ressuscitaremos, ou seremos transformados. Esse é o destino daquele que crê. Se morrermos em Cristo, ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado. Se estivermos vivos na volta de Cristo, então seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Aleluia. A conclusão de Paulo é importante. Em vista da ressurreição futura, não devemos desanimar. Em vista da ressurreição futura, da ressurreição que temos em vista, que temos prometida, não temos que baixar a guarda, não temos que desistir, não temos de perecer. Pelo contrário, devemos permanecer firmes, não permitindo que coisa nenhuma, nem ninguém nos abale, que circunstância alguma nos abale. Visto que enxergamos além deste mundo e além da morte, ou seja, visto que considerando aquilo que vemos como a realidade que outros não podem ver, nós podemos seguir a admoestação do apóstolo Paulo aqui no final, no versículo 58, o que ele diz: portanto, meus irmãos, por tudo que eu já argumentei com vocês sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa própria ressurreição e como isso vai acontecer, portanto,
Portanto, meus amados irmãos, não esmoreçam, não desanimem, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a existência de vocês não é vã, a vida de vocês não é vã, o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Nossa vida tem um propósito. Deus tem um plano maravilhoso. Nosso destino não é o cemitério. Nosso destino não é o túmulo. Nosso destino é a glória. É a glória. É um corpo transformado, é um corpo glorificado, é uma vida que não acaba, é uma vida eterna na presença dEle. Então, fiquem firmes. Amém? Quando for para algum sepultamento num cemitério, não vá de Uber. Nem de 99, não vá de táxi, não vá seguindo aplicativo, pode até ir, mas não siga aplicativo, para que você não ouça quando chegar lá, você chegou ao seu destino. Não é o seu destino, diga, você está enganada. Inteligência artificial, você está enganada, eu não cheguei ao meu destino. Meu destino é a presença do Rei. Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Acabou meu tempo.